novidades, hein? E aí, pessoal, então vamos lá. Vamos começar nosso encontro de hoje, né? Direto aqui do Química G, que é o canal do professor Germano no YouTube, né? Para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do segundo ano do ensino médio, lá da escola Santo Agostinho, ESA, né? De Pariquera-Sul. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui, né? Então olha aqui, pessoal, estou passando aqui para vocês o gabarito, né, da aula 24, né, da aula passada, do nosso encontro passado. Né? Hoje nós vamos fazer a aula 25 e 26, tá? E então tá aqui, ó, né, os exercícios de 22, né, de 22 a 26, sendo que esses dois aqui, ó, o 22 e o 25, eles são um pouquinho mais longos, né? Então eu estou colocando aqui o gabarito. Aí você confere, né? Você vai conferir com aquilo que você fez, né? Você pegou lá o caderno de exercício número 3, né? No capítulo 2 e fez esses exercícios, né? Pelo menos é o que eu espero, tá? E aí agora você vai conferir aqui com as respostas, né? O assunto que nós estamos tratando nesse momento é de oxirredução, né? É oxirredução. E onde a gente está estudando qual é o comportamento, né, das reações quando existe transferência de elétrons, né? Quando existe a mudança do NOx, do número de oxidação, beleza? Então, ou ocorre oxidação, e quando ocorre oxidação, ao mesmo tempo acaba ocorrendo a redução, né? Não tem uma não vive sem a outra, né? Se alguém reduziu é porque alguém oxidou. Se alguém oxidou é porque alguém reduziu. Beleza? Lembrando isso. Então tá aqui o gabarito, né? É só você conferir direitinho e avaliar a sua performance, né? Como nós não estamos tão mais próximos, eu não tenho como saber, né, como é que vocês estão caminhando. Então, o que você tem que fazer? E eu acho muito mais importante é você mesmo, né? Você que tem que se autoavaliar, né? Então, qual é a sua performance? Está ali entre 70% e 75%, né? O ideal é 100%, né? Se fizer 100%, melhor ainda, tá? Mas até 75% estaria com um desempenho bastante satisfatório, né? Então tá bom. Ah, professor, fui muito mal, muito ruim, né? Não estou conseguindo compreender. Então é simples, né? Tire as suas dúvidas pelo WhatsApp, né? Tem alguns alunos aí do segundo que vira e mexe tá me mandando mensagem, né, para esclarecer isso ou aquilo. Ou senão a gente pode aproveitar as lives, né? Apesar que elas estão cada vez mais curtas, né? A gente pode aproveitar as lives também para esclarecer algumas dúvidas. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui, que esse assunto é um assunto daqueles, né, que a gente chama de cabuloso. É um assunto bastante que precisa ter bastante atenção, né? Então vamos lá, pega a sua apostila, abra na página 225, aulas 25 e 26. Que agora nós vamos aproveitar, nós vamos pegar esse conhecimento, né, o conhecimento que nós já desenvolvemos, né, de NOx, de número de oxidação, para fazermos, né, através desse processo de oxirredução, nós vamos fazer o balanceamento de equações químicas pelo método de oxirredução. Normalmente, a gente faz pelo método de tentativa. Ah, professor, como é que é esse método de tentativa? Esse método de tentativa é o que a própria palavra diz, né? Você tenta uma vez, não deu certo, tenta a segunda vez, não deu certo, tenta a terceira vez, não deu certo. Opa, legal, na quarta eu consegui equilibrar, equilibrou.
a mesma quantidade de átomos dos reagentes é igual à mesma quantidade de átomos dos produtos. Então significa que eu balanceei, ok? Isso é pelo método de tentativa. Agora, existe uma outra maneira? Existe, né? Que é exatamente isso que nós vamos ver agora, que é por oxirredução, né? Quando você tem uma reação de oxirredução, ou seja, uma reação onde houve mudança de NOx, né? Houve mudança do número de oxidação, então essa reação é uma reação de oxirredução. E aí, então, pela diferença, né? Pela diferença dessa variação de elétrons, né? Você tem condição de estabelecer dois índices, né? O índice daquele que oxida e daquele que reduz. E aí, a partir desses dois índices, aí você, por tentativa, você acaba de balancear a equação. Ah, professor, meu Deus do céu, agora a coisa vai pro brejo. Não, não vai pro brejo nada. Tem nada de ir pro brejo, não. É ficar calmo, ficar tranquilo, abrir a apostila nas aulas 25 e 26, né, página 225, pega o livro-texto, né, pega o livro-texto, coloca aí do ladinho também, abre, né, vai ali no índice e veja lá, balanceamento de equações químicas por oxirredução, abra aquilo ali, deixa ali do ladinho para consultar e preste atenção na minha explicação. Nós vamos explicar, eu vou explicar como que é feito isso, tá? E aí você vai seguindo passo a passo. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar o que? Balanceamento de equações químicas de oxirredução. Normalmente, pessoal, eu tenho feito o seguinte, né? Por exemplo, aulas assim, tipo duplas, 25, 26, normalmente eu faço um vídeo só, né? Para matar e a gente não perder tempo. Como esse assunto é um assunto um pouco mais... não se assustem com a palavra que eu vou usar, né? É um pouquinho mais complicado, então eu vou... Essa semana vai ser 2 vídeos dessa mesma aula, tá? Então eu vou dividir ela no meio, né, para a gente poder explicar legal. E no segundo vídeo nós vamos continuar falando ainda sobre o balanceamento, né, de equações. Para quê? Para que vocês peguem o jeito, né? Porque na verdade é só entender o procedimento para poder fazer e chegar no resultado satisfatório. Beleza? Então tá bom, vamos lá então, vamos, né? Meu pai sempre falava que coisa ruim a gente tem que fazer logo, né? Que nem remédio ruim. Remédio ruim você tem que tomar logo, né? Não pode ficar embromando, porque senão ele fica pior do que ele já é. Então, né? Esse tipo de assunto é um assunto que vai realmente requer, vai pressupor, né, que vocês prestem bem atenção para vocês poderem entender adequadamente como que a gente pode fazer o balanceamento, né, de reações químicas por oxirredução, ou seja, pelo princípio da oxidação e o princípio da redução. Então vamos lá, vamos primeiro aqui, ó, que ele tem aqui um roteirinho, né? E aí eu vou ler para vocês e eu gostaria que vocês me acompanhassem, né? Para acertar os coeficientes ou balancear uma equação química, significa descobrir o coeficiente correto para cada espécie química, tal que cada elemento químico tem o mesmo número total de átomos nos reagentes e nos produtos. Beleza? Tem que ter. Por que você tem que balancear a equação? Que é para ter o mesmo número de átomos no início e o mesmo número de átomos no final. Beleza? A soma algébrica das cargas reais das espécies químicas ou cargas de íons e elétrons seja a mesma dos reagentes dos produtos. Ok, tem que ser igual, né? Você lembra, a gente na natureza, a gente não cria nada, né? A gente não perde nada.
né, o que a gente faz? A gente transforma tudo. Mas transforma de forma que você mantém a mesma massa, né, as mesmas quantidades de elétrons, né, até porque nós não estamos mudando as espécies químicas, né? Então eu começo ali com um grupo de átomos, né? Por exemplo, eu tenho um processo reativo onde eu tenho cloro, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, os quatro. Quando eu terminar, eu tenho que ter os mesmos quatro, né? Até porque eu não sou mágico, né? Não sou Houdini, né? E vou colocar um outro, né? Vai aparecer um quinto átomo ali. Não, não vai aparecer, vai ser sempre os mesmos quatro. Então, ainda que esses elétrons possam mudar de posição, né, eles possam se alterar, a gente não muda as espécies químicas. Como nós não estamos mudando essas espécies químicas, então a quantidade eletrônica, né, envolvida dentro do contexto é igual. Então a soma das cargas dos reagentes ela é igual à soma das cargas dos produtos. Tá? Todos os possíveis métodos para balancear processos de oxirredução apoiam-se no mesmo princípio. Ou seja, número de elétrons, oxidação, é igual ao número de elétrons da redução. Né? Lembra que eu falei? Não existe processo de oxidação sem redução. Não existe processo de redução sem oxidação. Então, eles são iguais, o número de elétrons é igual também. Né? Então, isso aqui é a base, isso aqui é a base do nosso entendimento. Né? A quantidade total de elétrons perdidos na oxidação, lembra, oxidação é perder elétron, né? Perder elétron. E na redução é você modificar, né? A quantidade recebida de elétrons. Né? Se um perde, o outro recebe. Tá? Então, quando um átomo recebe elétrons, ele fica negativo, né? Ele fica mais negativo. Né? Então, se você for colocar naquela escala dos números, dos números positivos e negativos, os negativos são menores que os positivos. Então, se eu recebo carga negativa, o que está acontecendo com o átomo? Ele está reduzindo, né? Ele está cada vez ficando menor que zero, né? Então ele fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? E assim sucessivamente. Ou seja, ele vai reduzir, né? O número nominal está reduzindo. Beleza? Tranquilo? Então é só rever isso aqui, reveja, releia, para poder entender perfeitamente. Eu tenho umas dicas, tem uma dica aqui muito simples, né? Eu vou mostrar para vocês uma sequência de como fazer esse balanceamento, né? Como que a gente pode fazer. Então, umas regrinhas muito simples. Né? Então eu tenho aqui, ó, 4 etapas, né? Eu tenho 4 etapas. Então vamos por etapas, né? Então a primeira etapa, que é o primeiro passo, determinar o número de oxidação de todos os átomos e íons da reação. Então eu tenho uma reação, aí eu vou colocar o número de oxidação em todo mundo. Beleza? Segundo passo, determinar a variação, o delta de oxidação e da redução. Então aí eu tenho que, depois que eu colocar o número de oxidação, eu vou ver quem ganhou e quem perdeu elétrons. Né? Quem perdeu oxidou e quem ganhou reduziu. Então eu vou ver a variação, vou ver o tamanho dessa variação. Né? Faço a inversão dos valores e aí eu tenho dois índices, né? Vou ter os índices, né, de cada molécula e aí a partir desses dois índices eu balanceio o resto. Beleza? Então revendo aqui, eu vou passar tudo de novo. Tá? Vamos ver tudo de novo. Então, vamos lá. Primeiro passo, determinar os números de oxidação, o NOx, né, de todos os átomos e íons da reação. Então, eu tenho a minha reação, né, eu tenho a reação, aí eu vou colocar, primeiro, eu vou identificar o NOx de cada componente dessa reação. Beleza?
Então, determinei, beleza. Então agora eu vou identificar, tenho que identificar quem oxidou e quem reduziu. Beleza? É fácil, né? Reduziu, oxidou é quem perdeu elétrons, né? Perdeu elétrons, tá? E quem é que reduziu? Quem ganhou, né? Quem ficou mais negativo do que era antes, beleza? Então, terceiro passo. Aí eu vou ver o delta NOx, né? Aqui em cima eu vejo esse delta, né? A variação. Então, por exemplo, um átomo saiu de zero, né? Por exemplo, ele é puro e ganhou elétrons, reduziu, aí foi para -2. Qual é a variação? É 2, né? Ele saiu de zero e foi para -2. Ou seja, ele reduziu. Reduziu quantas vezes? 2 vezes, né? Se fosse -3, 3. E se fosse -7? 7, né? Ele reduziu o valor 7. Então eu já vou guardar esse número, esse é o meu delta, né? Aí se no caso de oxidou, ele perdeu elétrons, então significa que ele ficou positivo, né? Quando o átomo perde positivo, então o que aconteceu? Vamos supor que ele saiu de zero e foi para +3, né? +3, ou seja, ele perdeu 3 elétrons, né? Se ele perdeu 3 elétrons, então no início era 0, depois no final era 3. Qual é o delta NOx? Delta NOx é 3, beleza? Aí eu tenho, né, dos meus 2 exemplos aqui, cheguei a 2 números, 2 índices, né? Aí eu inverto esses 2 números, né? Eu já vou mostrar aqui. E depois eu faço o balanceamento com o que sobra. Beleza? Então tá bom, vamos ver aqui um exemplo. Agora vamos ver um exemplo, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui a minha sequenciazinha para você seguir, né? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó, determinar os números de oxidação, né, o NOx de todo mundo. Então vamos lá, eu tenho uma reação aqui, ó. Aqui é o permanganato de potássio reagindo com ácido clorídrico e ele vai formar, né, o cloreto de potássio, né, o cloreto de manganês, vai liberar gás cloro e ainda vai formar água. Você vê que é uma reação já um pouquinho mais, né, complicadinha, né, do que normalmente a gente costuma ver. Mas não tem que se apocanhar, não. Tem que ficar, não precisa ficar, né, nervoso, né, levantar, sair, não, pode voltar. Senta aí na cadeira e vamos encarar essa reação zona aqui e vamos dissecá-la, né? Vamos fazer. Então, o que é o primeiro passo? Determinar o número de oxidação, né? Então, vamos lá. Qual é o número de oxidação? Então, vamos lá, vamos colocar, ó, né? Quem é que está mudando aqui, ó? Então, eu poderia pôr de todos, tá? Mas aí eu coloquei só daqueles que estão alterando, né? Até porque aqui, ó, você vê que aqui, ó. Por que é +7, professor? Como é que eu vou saber que é +7 aqui? +7 porque aqui, ó, o potássio é +1, né? O potássio é +1 aqui. O oxigênio é -2, né? O oxigênio, -2. Então, 4 vezes -2, -8. Então, eu preciso ter uma somatória de cátions aqui que anule, né, esse -8. Como o potássio é +1, então o manganês só pode ser quanto? Só pode ser 7. Né? 7 mais 1, mais 8. Mais 8 com -8, 0. A soma, lembra? Na aula, né? Volta lá o vídeo, vai lá, assiste de novo, né? Volta na sua apostila, né? É o Google, tá, pessoal? Não, 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 não morram de rir, tá bom? Beleza? Então tá bom. Nossa, acabou me desconcentrando, né? Mas tá bom. Então aqui, ó, o manganês, então, ele é +7 aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá verdinho, né? Houve uma variação aqui, né?
O potássio, houve mudança? Não, não houve mudança. Ó, aqui é mais um e aqui é mais um. Por que aqui é mais um? Porque aqui é menos um. Como não houve aqui, ó. Aqui não houve, ó. Menos um, menos um. Né? Aqui não houve variação. Nós só vamos olhar para onde houve variação. Né? O cloro aqui, ó, nesse caso aqui, ó, cloreto de manganês. O cloro é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o manganês aqui só pode ser quanto? Só pode ser 2, para poder anular, né? Sempre lembrando que a soma do NOx tem que ser igual a 0, né? Tem que ser igual a 0, né? Então, nesse caso aqui, menos 2, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Então, para zerar aqui, o manganês só pode ser mais 2. Então, vejam só o que ocorreu aqui, ó. Houve uma variação do NOx, né? O NOx do manganês aqui nesse reagente aqui era mais 7. Aí ele reagiu, né, com esse ácido clorídrico aqui e gerou alguns, né, produtos com mudança de NOx. Houve mudança de NOx. E quem foi que mudou aqui, ó? Você viu que aqui é o gás cloro, né? O gás cloro é 0, né? Então você vê que aqui, ó, a partir desse reagente aqui, o cloro é menos 1, né? Isso aqui é uma substância simples, lembra? Substância simples, o NOx é sempre 0. Beleza? Ah, professor, por que você escolheu só essa? Não, eu escolhi quem variou. As outras não variaram. Você viu, o hidrogênio não varia, né? O cloro, nesse caso aqui, não variou, né? O hidrogênio não variou, o oxigênio não variou. Então, quem não variou, não variou, né? Não houve mudança, não houve mudança. Essa aqui é uma reação de oxirredução? É uma reação de oxirredução. Por quê? Porque ocorreu o fenômeno de oxidação e redução, né? Então, veja aqui, ó. O manganês saindo de mais 7 para mais 2, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons, né? Se ele diminuiu o NOx, né, o NOx ficou menor, então significa que ele ganhou elétrons, né? Ele ganhou quantos elétrons aqui? Ele ganhou 5, né? Ele vai ganhar 5 elétrons, né? 5 elétrons é menos, né? Menos 5, então 7 com menos 5 vai dar mais 2, né? Então ele ganhou, né? E esse cloro aqui, esse cloro, ele era menos 1, né? Passou a 0, né? Ó, passou a 0, significa o quê? Que ele perdeu esse elétron a mais que ele tinha, né? Na verdade, ele perdeu esse elétron aqui. Então, quem perde elétron é quem oxida, e quem reduz é quem ganha elétrons, né? E o processo de redução, professor, você não tem uma dica aí para dar para nós, para a gente entender legal isso aqui? Olha, a dica é a seguinte, a redução é fácil de ver, né? A redução você consegue enxergar melhor do que a oxidação. Por quê? Porque efetivamente existe redução. Você vê que aqui, ó, ele saiu de 7 e foi para 2. Ele reduziu quanto? 5, né? Esse é o fator. O delta NOx aqui, ó, esse delta NOx aqui, qual é a variação desse delta NOx? A variação desse delta NOx é 5, né? Nós já vamos ver aí direitinho, beleza? E aqui, quanto que é a variação desse delta NOx? É 1, né? O índice é 1. Então tá bom, vamos ver então como que fica aqui, ó. Então eu defini aqui o delta NOx, quanto que é? É 5, né? Por quê? Porque variou de 7 para 2, né? Ou seja, ele diminuiu 5 casas, né? Vamos colocar assim, né? Ou seja, ele ganhou, né? Nesse caso aqui, ele está ganhando 5 elétrons. E no caso desse cloro aqui, ó, ele também diminuiu aqui, ó. Você vê, ó, melhor, aumentou, perdão, né? Na verdade, houve um aumento do NOx. Então, ele sai de menos 1 e vai até 0.
Qual é a variação aqui? A variação é 1. A diferença aqui agora é que aqui é 1 e aqui é 2. Então eu tenho que multiplicar por esse número aqui, né? Para poder ficar igual. Então qual é o índice aqui? É 2, né? Ele variou de -1 para 0, porém eu tenho 2 cloros aqui. Ok? Se eu tenho 2 cloros, eu tenho que multiplicar o índice, então, por 2. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui no passo a passo. Primeiro passo, determinação, né? Fizemos aqui a determinação do NOx. Segundo passo, fizemos a determinação do delta NOx. Agora eu vou inverter, né? Vou fazer a inversão. Então, o 5, ele vem para baixo, ó, olha que legal, tá vendo, ó? Ele passa para cá, né? E o 2 vai passar lá para cima, né? Ele vai passar lá para cima. Ah, professor, para que serve isso aqui? Para ser o índice. Aí o 2, esse 2 aqui vai ser o índice desse manganês aqui. E esse 5 aqui, ó, vai ser desse cloro aqui, né? Desse cloro. Na verdade, ele vai ser o índice do cloro. Não vou nem falar desse, do cloro. Que só pode ser aqui, porque, ó, se aqui eu tenho um cloro só e aqui eu tenho 2, então não pode, não tem como eu colocar 5 aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou colocar, ele tá nessa linha aqui, ó, tá vendo? Então não tem como eu colocar 5 aqui para poder ter como resultado o Cl2, né? Certo? Não tem como, é um número ímpar com um número par, né? Não tem lógica. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr o 5 aqui, aí vai ficar 10. Sendo 10 aqui, eu posso pôr até 10 lá, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Então vamos ver como é que vai ficar a equação balanceada. Então vamos lá. Então olha aqui, o que eu fiz? Eu copio novamente a equação, determinei os dois índices, ó. Determinei os dois índices. Então o 2, ele veio aqui para o manganês, tá? Então, só que ele não vai multiplicar só o manganês, ele vai multiplicar o potássio também, certo? O 5, em vez de colocar aqui, ó, você vê aqui, ó, aqui teria aquele problema, né? Se eu colocasse aqui, né, ficaria 5 cloros para terminar com 2. Né? Qual é o número que eu poderia colocar aqui para dar 5? Ficaria meio estranho, né? Então, o ideal, então, o que eu faço? Em vez de eu colocar o 5 aqui, eu ponho no segundo, nos produtos, né? Nos produtos. Então, eu coloco aqui, ó, fica 5 vezes 2, 10, né? Então, eu tenho 10 cloros aqui. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer as continhas, então, agora. Então, eu tenho 2 potássios aqui, tenho 2 manganês e tenho 8 oxigênios. Tá vendo, ó? 2 potássios, 2 manganês e 8 oxigênios. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, eu preciso ter isso do outro lado, né? É a mesma quantidade de de átomos do início é igual ao final, né? Tem que ser igual ao final. Beleza? Então, vamos lá. Então, se eu tenho 2 potássios aqui, então eu tenho 2 potássios aqui. Beleza? Se eu tenho 2 manganeses aqui, então eu tenho que ter 2 manganeses aqui. Beleza? Se eu tenho 8 oxigênios aqui, então eu tenho que ter 8 oxigênios aqui, ó. Tá vendo, ó? 8 oxigênios aqui. Beleza? Fechou? Então tá bom. Então vamos contar agora a quantidade de cloros que eu tenho, né? Vamos para a gente poder, a gente conseguiu equilibrar. A gente conseguiu equilibrar o potássio, o manganês e o oxigênio, né? Eles já estão tudo certinho lá. Agora vamos equilibrar o hidrogênio e o cloro. Então vamos
como aqui esse valor aqui eu só tenho esses dois aqui, então eu vou eu vou contar com o resultado, né? Então vamos lá. Quantos cloros eu tenho desse lado aqui, ó? Eu tenho 2 vezes 1, 2, né? 2. 2 vezes 2, 4, né? 4 mais 2, 6. 5 vezes 2, 10. 10 mais 6, 16. Então, se eu tenho 16 cloros nos meus produtos, então, no início, eu tenho que ter 16 cloros. Então, eu vou colocar 16 aqui. Beleza? Aí, vamos conferir agora o hidrogênio. Vamos ver se bate, né? Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui agora? Eu tenho 16 hidrogênios. Quantos eu tenho lá no final? Tenho 16 também. 8 vezes 2. Beleza? Viu que legal? Bacana, né? Então, ó, você vê uma equação razoavelmente complicada, né? E aí, pelo método de oxirredução, né, eu determinei os dois índices, né? Os dois índices, ó, que são esses que estão em vermelhos aqui. E aí, a partir desses dois índices, eu balanceei o resto da equação. Beleza? Ok? Então, tá bom. Vamos, então, para mais um exemplo. Deixa eu ver. Tá. Na verdade, ó, tá certinho. Tá vendo, ó? Foi o que eu fiz, né? Foi equilibrando. Eu equilibrei primeiro a partir daqui e depois a partir dos cloros, ok? Beleza? Então, fechou. Vamos para mais um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo já pronto aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, tem o gás cloro, né? Reagindo com carbono e mais a água, né? Aí está gerando CO2, liberando o hidrogênio, né? O hidrogênio, mais um aqui, né? E o cloro, o íon. Aqui está ionizado, tá, pessoal? Tá? Então eu estou partindo de zero, né? Isso aqui é uma substância simples, NOx zero. Primeiro a determinação do NOx, né? Do NOx. Então eu tenho duas substâncias simples aqui, ó. Eu tenho o gás cloro e o carbono. Como os dois são substâncias simples, então o NOx é zero, ok? Se o CO2 aqui, ó, qual é o NOx desse carbono? Aqui é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Para zerar aqui em cima, só pode ser mais 4. Né? Então, o carbono é mais 4. Então, o carbono sai de 0 e vai para mais 4. Ou seja, aumenta o NOx. Né? E o cloro, por sua vez, ele sai de 0 e vai para menos 1. Né? Que é justamente o fato dele ter ganho um elétron. Né? Então vamos fazendo aqui a interpretação, né? Se o NOx aumentou aqui, né? Se ele ficou positivo, significa que esse carbono aqui perdeu elétrons. Quem perde, oxida, né? Então o processo de oxidação ocorreu aqui, ó, no carbono, foi ele que oxidou. E quem que reduziu? Foi o cloro, que ganhou um elétron. Né? Ó, ele sai de 0 e vai para menos 1, ou seja, o NOx diminuiu. Né? Então, também tem outra maneira de você guardar. Quando o NOx aumentar, significa que oxidou. Quando o NOx diminuir, significa que ele reduziu. Qual é o delta aqui? Né? Aqui, ó, de 0 para menos 1. É 1. Esse é o delta. Né? O delta aqui, tá vendo? Beleza? Qual é o delta no caso do carbono? É 4, né? 4 menos 0. Ele sai de 0 e vai para mais 4. Né? Então, são 4. Faço a inversão, né? Faço aqui ó, a inversão. Aqui ele está fazendo o seguinte, tá, pessoal? Como aqui é 2 cloros, ele multiplicou, dá 2, né? Ó. Tá? Nunca esquecer esse detalhe, hein? O índice aqui é 1, né? Porém, eu tenho 2 cloros aqui, ó, tá vendo? Se eu tenho, então eu tenho que multiplicar por 2. Então, ó, ele pega aqui, ele faz a inversão. Né? Aqui é 2 e aqui é 4.
Só que aqui, como são dois números divisíveis, né, entre si, né, dá para simplificar. Então eu posso simplificar tudo por 2 aqui, ó. Então aqui fica 1 e aqui fica 2, que é o caso aqui. Faço a inversão, né? Aqui é 1, ó, fiz a inversão, seguindo ali aquela minha regrinha, né? E depois o outro eu passo lá para cima, inverto, né? E aí fica aqui os dois índices, ó. Tá vendo? O 2 e 1. Beleza? Aí a partir desses dois aqui, eu vou fazer o balanceamento, né? Então aqui, ó, quantos cloros eu tenho aqui? Tenho 2 vezes 2. Então eu tenho 4 cloros. Tá vendo, ó? 4 cloros, tá? Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1 carbono. Então, a partir desses aqui, então fica fácil, né? São 2 vezes 2, são 4 hidrogênios. Beleza? Tranquilo? Como é que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que praticar, né? Então vamos fazer alguns exemplos, vamos fazer alguns exercícios agora da apostila, tá? Então aqui ele fala assim, ó, em uma siderúrgica, ele quer que a gente equacione, né? Acrescenta-se a hematita, minério de óxido de ferro 3 e carvão dentro do alto forno. A reação entre o óxido e o carvão produz ferro metálico e libera gás carbônico, né? Então, qual a equação? A reação não balanceada, né? É o óxido de ferro 3, né? Que é esse aqui, ó. Lembra aqui da regrinha do X, né? Eu sei que é 3 porque eu fazendo o X aqui, ó. Aqui é menos 2 e aqui é mais 3. Né? Então, reagindo com o carbono, ele vai liberar o ferro, né? Vai ficar o ferro puro, né? E liberar o CO2, ok? Beleza? Né? Então, utilizando o método de oxirredução, né? Então, tá aqui, ó. Identifico os NOx, né? Ó, faço a identificação dos NOx. Aqui, ó, tá vendo, ó? De todos eles, né? Todos eles. Aí determino, né, o delta NOx, né? Faço aqui, ó. O delta NOx aqui é 3, né? Então, como são 2, então é 2 vezes 3, então são 6. E o delta NOx aqui do carbono, isso aqui é o delta NOx do ferro, né? É 4. Faço a inversão e aí eu determino, ó, 4 e 6 aqui. Aí eu balanceio o resto. Ok? Beleza? É o mesmo sistema. Primeiro identifico o NOx, né? Aí eu verifico, faço as devidas ponderações, vejo quantos ferros eu tenho. Aqui eu tenho 2, né? Então eu preciso multiplicar. Né? O delta NOx mudou aqui, ó, de mais 3 para 0. Né? Então é 3. Só que eu tenho 2 ferros, então 2 ferros multiplicado por 2, por 3, né? Vai dar 6. Então eu tenho 6. Aí eu faço a inversão, aí eu coloco aqui, ó, tá vendo? Ó, 4 e 6, né? Que são os índices da reação. Aí é só balancear o resto, né? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá para o próximo exercício, né? Aqui é a mesma coisa, ó, fazer o balanceamento das equações químicas a seguir, né? Então eu tenho uma reação química, né? Ó, você vê aqui essa reação, essa e aqui os produtos, né? Então vamos ver aqui se é uma reação de oxirredução. Aqui ele já monta uma tabelinha, né? Ele separa os dois enxofres, os dois elementos, né, que estão fazendo, ó. Então aqui ele faz assim, ó, primeiro ele coloca o NOx, né, de todos os elementos, que é para eu poder verificar aonde houve variação, né? Então eu já posso ver que aqui, ó, houve variação no enxofre, que ele é menos 2, né? Menos 2, e aqui ele é mais 6, né? Então você vê que é de menos 2 para mais 6. Aqui o bromo, que é uma substância simples aqui, que é o gás bromo, e aí ele passa para menos 1. Né? Então de 0 para menos 1. Então quer dizer que ele ganhou um elétron. Então olha aqui, ó.
ele coloca uma tabelinha aqui para que a gente possa identificar. Qual foi a variação do NOx aqui, ó? De -2 para 6, né? É uma variação bastante grande, 8, né? Na verdade, são 8, né? Se eu levar em consideração que eu vou de -2 até 0, 2, e de 0 até 6 são 6, então a variação total é 8. Beleza? Então aqui são 8, né? Isso no caso do enxofre. Para o átomo de bromo, ele recebe um elétron, né? Existe de 0 para -1. Né? Então, quem sofre oxidação é o enxofre. Quem sofre redução é o bromo. Aí eu inverto para saber quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Lembra? Né? Para saber o agente redutor, né? É só inverter. Né? Quem é o agente redutor? É quem sofreu oxidação. Quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor? É quem sofreu oxidação. Quem é o agente oxidante? É quem sofreu a redução. Beleza? Aí eu faço a inversão, né? E uso a minha metodologia normal, né? Aquela que nós já vimos, né? Você vê que aqui aí o que ele faz? Aqui ele simplifica. Na verdade, você tem que simplificar, né? Se você tem todos os índices e você consegue simplificar para um número menor possível, né? Esse é o ideal, mas o número inteiro, tá? É no máximo de 1, não pode ser meio, pode ser 3/4, né? Tá? Isso em algumas situações a gente até usa essa metodologia, mas normalmente, né, na maioria dos balanceamentos, a gente vai chegar no menor número inteiro possível, tá? Beleza? Então é só seguir essa lógica aqui, que vocês conseguem com tranquilidade fazer o balanceamento. Ah, professor, eu sou bom de fazer no método de tentativa. Posso fazer? Pode, lá no vestibular, né? Ninguém vai estar te cobrando, a não ser que a questão te peça, né, para fazer, por exemplo, o balanceamento por oxirredução. Isso pode acontecer na segunda fase, né? Na segunda fase, como esse processo de balanceamento ele é muito específico, né? Então pode ser que caia uma questão na segunda fase para você fazer o balanceamento por oxirredução. Aí você tem que demonstrar, né? Você tem que fazer essa demonstração. Primeiro identifica o NOx, né? Faz a adaptação certinha, determina os valores, faz a inversão, coloca os dois índices e balanceia o resto. É só seguir essa lógica, né? Normalmente isso aqui cai em segunda fase, tá? Agora, na primeira fase, é necessário fazer por oxirredução? Não, não é necessário. Né? Você pode fazer por tentativa. Né? Se você já tem jeitão, já pegou o jeitão do balanceamento, na primeira fase, normalmente, eu pergunto quais são os índices, né, da equação não balanceada abaixo, né? Aí está lá 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Né? Então, aí você vai escolher, e aí você pode fazer também por oxirredução? Pode. Né? Se você quiser fazer, pode fazer também. O problema é que você vai perder um pouco mais de tempo, né? Porque aqui pressupõe fazer essas análises, né? Então, esse tipo de exercício tem mais chance de cair na segunda fase. Tá bom? Beleza? Então, tranquilo. Então, mais um exercício, né? E vamos... Né? Então, olha aqui, a mesma coisa. Vamos determinar, né, cada átomo, né? Nós vamos determinar o NOx, né? Então aqui substância simples, 0, né? Aqui eu tenho o HNO3, que é o ácido nítrico,
Então, que o nitrogênio é mais 5, aqui ele passa para mais 2, né? E o fósforo, né, que passa de 0 para mais 5. Né? Então, a mesma coisa, né? Identifiquei quem que variou o NOx? O fósforo e o nitrogênio, são os dois. Os outros vocês vão ver que não houve mudança, não há alteração. Então, quem que sofreu oxidação e redução? Vamos ver, né? O fósforo, né? Ele sai de 0 e vai para mais 5. Significa que ele perdeu elétrons, né? E significa que o NOx aumentou. Se ele perdeu elétrons e o NOx aumentou, então ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, então ele é o agente redutor. Beleza? No caso do nitrogênio, ele sai de mais 5 e vai para mais 2. Né? Ó, você vê que ele sai aqui, ó, de mais 5 e reduz, né? Você vê que aqui, no caso da redução, é claro, né? É muito fácil, né? Tanto que a dica é você primeiro identificar quem reduziu, né? Porque a partir do momento que você identificou quem reduziu, o outro lado só pode ser quem oxidou, né? Ok? Então é só seguir essa lógica que está tranquilo. Então olha aqui, ele reduziu, né, de mais 5 para mais 2. Então isso significa o quê? Que ele ganhou 3 elétrons. Então significa que reduziu, né? Se ele reduziu, então significa que o ácido nítrico é o agente oxidante. Aí é só fazer aqui as continhas, né? Ó, eu tenho 4, né? 4 vezes 5, 20, né? São 20, então eu tenho esse delta NOx aqui. No caso do nitrogênio, é 3, né? Eu tenho 3, né? Então são 20, né? O delta NOx é 3, né? 3, isso. Então recebem 6, recebem 60. Então o ideal, né? Então qual que é do nitrogênio aqui? Então a equação balanceada fica 3, né, para o fósforo, né, eu faço a inversão, né, e 20 para o HNO3, certo? Aí o resto aqui eu completo fazendo o balanceamento normal, né? Então identifiquei 3 e 20, né? Então eu ponho 3, faço a inversão, né? O 3 vem para cá e o 20 vem para lá. Então fica 3 aqui e 20 aqui, beleza? E o resto é só completar o balanceamento normal, beleza? Faça isso aí direitinho agora para você acabar de consolidar esse conhecimento, beleza? Então tá bom. Então, como eu falei, né? Essa aula eu vou dividir ela em duas, tá? Só para a gente refazer, né? A gente vai continuar falando de balanceamento por oxirredução. Agora, tem dúvida, não tem problema. Entra em contato comigo pelo ClassApp, né? Ou pelo plural, ou pelo quimica.gelofebu@gmail.com, que é exatamente o e-mail do meu canal, né? E aí a gente resolve essas dúvidas, tira essas dúvidas. Beleza? Então tá bom, pessoal. Então vamos fazer as atividades mínimas. Não precisa, né, nem começar agora, né? Mas já dá para fazer da aula 25, né? Da aula 25 já dá até para começar a fazer. Então tentem fazer, comecem a fazer, né? Porque nós ainda vamos concluir essa aula, tá bom? Beleza? Então não esqueça de fazer e comprovar, tá bom? Então vamos seguir em frente, né? Muita saudade de todos, tá? Não vejo a hora da gente poder estar junto novamente, beleza? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Juízo, tranquilidade, que vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula, né? Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.